Eu quero apresentar minha saudação a todas as pessoas que estão acompanhando esta apresentação. Meu nome é Sérgio Paganini, eu sou especialista na área de segurança alimentar e nutricional, trabalho com este tema há mais de 35 anos, já fui gestor nas 3 esferas de governo, inclusive secretário nacional de segurança alimentar, por ocasião da implantação do programa Fome Zero, entre os anos de 2003 e 2005. Eu vou apresentar para vocês um raio-x sobre como a questão da insegurança alimentar, que é crescente no país, afeta e incide sobre as famílias brasileiras, né? Em primeiro lugar, eu quero mostrar a condição de segurança alimentar e nutricional no Brasil no período de 2004 a 2020. Essas informações foram retiradas principalmente das pesquisas nacionais de amostra de domicílio, mas o dado mais atual ele é originário do inquérito do Vigisan, que foi foi uma publicação feita pela rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar e nutricional neste ano de 2021. Portanto, são dados bastante atualizados que vão nos ajudar a compreender essa situação. É possível verificar por esse gráfico que a situação da segurança alimentar ela sofre um declínio muito vertiginoso neste período, e esse declínio se inicia basicamente em 2013. Né? E também os níveis de insegurança alimentar, eles também têm uma evolução positiva, ou seja, eles crescem. A insegurança alimentar da população, nos seus vários níveis, cresce. Bom, como é que são feitas essas 4 categorias? Essas 4 categorias, elas seguem a escala brasileira de insegurança alimentar, e há um questionário de 8 perguntas. De acordo com como as pessoas respondem a essa pergunta, é possível categorizar em insegurança alimentar leve, moderada e grave, ou a condição de segurança alimentar e nutricional. Bom, para a gente ter muita clareza desse conceito, né, o mais importante é a gente entender que segurança alimentar e nutricional ocorre quando as pessoas têm um acesso regular e permanente aos alimentos na quantidade e na qualidade requerida, sem comprometer suas demais necessidades. E ainda num contexto de sociocultural e ambiental adequados. Então, este é o conceito universalmente aceito para a segurança alimentar e nutricional. Enquanto a insegurança alimentar, ela se refere à incapacidade da pessoa ter o acesso regular, ou quer em quantidade, quer em qualidade, sem que ela restrinja outras das suas necessidades básicas, né? Este problema da insegurança alimentar, moderado ou grave, é um problema que vem crescendo, ele é um problema mundial. A FAO já dá notícia de cerca de 2 bilhões de pessoas que sofrem com o problema da insegurança alimentar no mundo, sendo que destas, quase 750 milhões de pessoas estão submetidas a uma condição de insegurança alimentar grave. Portanto, o problema é bastante importante, né? No Brasil, o que parece recentemente é que esta curva, essa questão da insegurança alimentar, ela vem crescendo de forma mais significativa que no resto do mundo. Então, vejamos aqui alguns dados, né? Do total da população, a gente pode dizer que 55%, quase 117 milhões de pessoas, convivem com algum grau de insegurança alimentar, de acordo com essa pesquisa do Vigisan. Ou seja, mais de 43 milhões de pessoas têm uma insegurança alimentar moderada ou grave. E mais de 19 milhões de brasileiros, de alguma forma, estão tendo que conviver com o problema da fome, né? Esta é, portanto, uma situação bastante grave. Eu queria agora entrar para a gente entender melhor, fazer um raio-x um pouquinho mais aprofundado dessa questão da incidência da insegurança alimentar. E a primeira variável que vamos considerar é a questão da renda, né? Então, aí, a gente observa
esses 4 gráficos que escalonam a questão da renda em até 1/4 do salário mínimo per capita, entre 1/4 e meio salário mínimo per capita, mais de meio até um salário mínimo e mais de um salário mínimo. O que a gente pode observar é o que mais chama a atenção nesse gráfico. O primeiro é que, com o aumento da renda das famílias, o que a gente observa é que o nível de segurança alimentar e nutricional, ele cresce, ele se expande, né? Então, quanto maior a renda, maior a segurança alimentar e nutricional da família. E, de forma inversa, quanto menor a renda, maior o grau, por exemplo, da insegurança alimentar grave. Vocês veem que nos estratos de até 1/4 de salário mínimo é onde essa insegurança alimentar grave tem maior ocorrência, quase 30%, quase 23%. Né? Um segundo fator que é importante considerar diz respeito à raça de um dos responsáveis da família. E esses 2 gráficos mostram um contraste bem importante. Quando um dos responsáveis pela família é da raça ou cor branca, a gente tem uma segurança alimentar e nutricional da ordem de 51%. Né? Quando nenhum dos responsáveis é da cor branca, esse índice cai para cerca de 37%. E a gente tem uma elevação significativa da insegurança alimentar nos seus 3 níveis, mas principalmente da insegurança alimentar grave e da insegurança alimentar leve. Uma outra variável diz respeito ao tamanho das famílias, ao número de moradores dos domicílios. E esses 3 gráficos nos ajudam a compreender que nos domicílios com menor número de moradores, até 3 moradores, é onde a questão da segurança alimentar e nutricional ela se comporta da melhor maneira. Mas à medida que a gente aumenta o número de moradores por domicílio, essa insegurança alimentar ela se manifesta mais claramente, principalmente a insegurança grave, que acaba atingindo de maneira muito pronunciada os domicílios com 7 ou mais moradores. A gente pode ver que esse índice é superior a 42%. Uma outra variável que nos ajuda a compreender esse problema diz respeito à idade dos membros do domicílio. A gente pode ver aqui, por esses 4 gráficos, que a situação da insegurança alimentar ela é mais importante, ela ocorre de maneira mais frequente nos domicílios que têm mais crianças, né? Quanto menor as faixas etárias, até 4 anos, entre 5 e 15, é onde essa incidência da insegurança alimentar grave, ela ocorre em maiores níveis. Nos domicílios que têm 60 anos ou mais, a insegurança alimentar grave, ela diminui um pouco. Provavelmente pela disponibilidade de um recurso da aposentadoria que permite que as pessoas, pelo menos, se alimentem um pouco melhor. Né? E aqui um outro dado, uma outra situação, que também foi muito importante por ocasião da pandemia, a gente considerar a questão do desemprego e da perda da renda. Né? Aqui a gente tem 4 situações diferentes, em que trata da perda de emprego de algum membro da família, da redução da renda, do endividamento de moradores ou do corte de gastos com despesas essenciais. A gente vê que nessas 4 condições, a insegurança alimentar leve ela é muito elevada para todos esses. Né? E que também a perda de emprego e a restrição de renda, ela ajuda a promover uma maior incidência da insegurança alimentar grave. Então, desta forma, a gente pode situar esse problema da insegurança alimentar grave em condições de maior vulnerabilidade. Por exemplo, na questão do emprego, né? A gente pode ver que o trabalho informal ele amplia em 4 vezes a possibilidade do indivíduo estar sujeito à insegurança alimentar grave. E pior que isso, quando a situação é de desemprego, esse risco da insegurança alimentar grave aumenta em 6 vezes. Né? Então, esse é um dado muito importante para compreender essa questão. E também a gente olhando um pouco pelo lado da
da comparação entre com áreas rurais e tratando da disponibilidade de água, né? Quando a gente tem algum problema de restrição de água para a produção de alimentos, ou mesmo para dessedentação animal, ou seja, para satisfazer as necessidades dos animais, essa possibilidade da incidência de insegurança alimentar grave, ela dobra nessas situações. Então, a gente pode imaginar, na nossa região do semiárido nordestino, onde a gente tem um semiárido bastante populoso, onde residem a maior quantidade de famílias rurais pobres, como esse problema da insegurança alimentar grave tem afetado drasticamente essas famílias. Né? E para completar esse quadro em que a gente observa a questão da vulnerabilidade e da incidência da insegurança alimentar grave, a gente vê esses 3 fatores aí como muito importantes, né? A questão da raça, preta ou parda, e da pessoa de referência da família ser uma mulher, esses 2 componentes elevam em cerca de 11% a incidência da insegurança alimentar grave. E o grau de escolaridade também é um fator que deve ser considerado, porque ele impacta em quase 15% as famílias, quando se trata das famílias sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto. Né? Em síntese, para a gente olhar bem esse problema, né? Aqui a gente pode ver o verdadeiro crescimento em V, é o crescimento da fome, infelizmente. Esse é que se dá em V. Se a gente observar o mapa ao longo dos tempos, baseado naqueles indicadores que eu apresentei lá no começo, a gente pode ver que em 2004, a maior incidência de fome, com índices superiores a 10%, se concentrava nas 2 regiões mais pobres do país, nas regiões Norte e Nordeste, é onde o mapa está um vermelho mais escuro, ou seja, indica que havia maior concentração de pessoas passando fome. Esse quadro foi paulatinamente melhorando. A gente vê uma melhoria nas regiões Norte e Nordeste, posteriormente na região Centro-Oeste, até o ano de 2018, quando a região Norte volta a sofrer com a fome, e em 2020 a gente volta a ter uma situação muito parecida com 2004, só que piorada, porque não só na região Nordeste a gente tem a maior incidência da fome, mas como também a região Sul, lá embaixo, vocês podem ver que supera o patamar dos 4% de pessoas submetidas à situação de fome. Então, a gente vê que esse crescimento ocorreu no Brasil e que a gente tem, em poucos anos, em menos de 2 décadas, uma reversão da situação da fome no país, uma reversão muito significativa. Né? Para fechar, eu acho que é importante a gente ter clareza dos desafios que se apresentam, que a pandemia agravou muito um quadro e ela tem consequências devastadoras para a população, mas a gente fica evidente por esses dados que a questão não é só a pandemia, mas a pandemia serviu para agravar muito essa situação, principalmente afetando as famílias mais vulneráveis. Ou seja, as famílias mais vulneráveis são aquelas que, primeiramente, ficam expostas à situação da insegurança alimentar, com índices piores quanto mais vulnerável são as famílias. Né? Então, isso nos coloca diante da situação de que é urgente a retomada de políticas públicas de combate à fome. O Brasil já foi um modelo neste tipo de política, exportou para vários países do mundo e teve um arranjo institucional muito participativo, em que a gente tinha os conselhos locais, os conselhos estaduais e o CONSEA em âmbito nacional, em que essa questão era tratada de forma intersetorial, com os vários setores participando, tentando construir as soluções, e todo esse arranjo institucional foi desmontado. Então, é preciso ampliar o debate, mobilizar a população e fortalecer os canais de participação. Por fim,
Eu, mais uma vez, recomendo fortemente para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que faça a leitura desse texto de insegurança alimentar e Covid no Brasil, é o relatório do Vigisan, ele foi elaborado pela rede Pensan, está disponível nas redes sociais, e há também uma outra publicação que corrobora todos esses dados, que trata dos efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil. Essa publicação da Food for Justice é bastante importante, também está disponível nas redes. Eu queria agradecer muito aos organizadores do evento por esse convite. Sou pesquisador do Grupo de Políticas Públicas da Exalc USP e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos ou quaisquer dúvidas que eu possa ajudar. Minha saudação final a todos. Obrigado.